Nando, Comecei a gravar, Cris. tá Pode ótimo. aceitar. Ah, então, eu queria agradecer o Luiz, a Heloísa, né, essa iniciativa aí do Veterinando. Gostaria de dar uma boa tarde a todos. Giderlon, Andressa, Verônica, também para a Isa, para a Ágata, para o Vinícius, Débora, Fernanda, Leandro, Edu, Isis, Ellen, Vanessa, Mariana, Kailane, Luíse, Slaine, e tem algumas pessoas aqui que estão sem nome, o Antônio, a Clarice e o Carlos. Acho que desculpe se eu não... Outro estado, sou do Ceará, que legal! Ô, Vinícius, bacana, e como é que é aí tá? Tá bom o tempo? O Ceará deve estar uma delícia. Muito bom, gente. Muito prazer, vocês. Fale aqui no chat de qual semestre vocês estão na faculdade. Gostaria de conhecer como é que a gente vai se comunicar, né? E para mim é importante saber qual semestre que vocês estão cursando. Segundo, Ciências Biológicas, legal. Ecologia, Medvet, segundo, primeiro, terceiro de Ecologia, oitavo de Ciências Biológicas, quarto semestre de Medicina Veterinária. Está com o celular do namorado. Então, e a Iane, é isso? Falei certo? Ah, então tá bom. Então não é o Antônio, então tá. Terceiro de Medicina Veterinária, quinto de Medicina Veterinária, quinto período da Medvet, primeiro da Veterinária, primeiro da Veterinária, Biologia Formada, que legal, gente, um grupo bem diversificado. Primeiro da Medvet, terceiro da Biologia. Nossa, muito legal, hein? Estou com um grupo aqui bem bacana, vai ser bem interessante trabalhar aí, tá com vocês esse tempinho aí que a gente tem, né? Essa 1 hora aí de conversa. Terceiro da Medvet, Sergipe. Ah, eu trabalho com uma colega eu trabalho no laboratório, não na faculdade, com uma colega de Sergipe. Ela veio de lá, mas agora ela já está há tantos anos em São Paulo que ela quase perdeu o sotaque. Mas ela é ótima. Nossa, que bom, gente. Muito prazer. Então, para quem entrou depois, meu nome é Cristiane. Hoje a gente vai falar sobre Anisakis. De novo, agradeço o convite, Luísa, Heloísa. Muito boa essa iniciativa. E a gente vai iniciar. Fiquem à vontade para qualquer dúvida que aparecer durante a palestra. Eu vou pedir o auxílio da Heloísa para... né, quando eu começar a projetar, às vezes eu não consigo acompanhar o chat. Então, se por acaso aparecer alguma pergunta no chat, né, que vocês veem que eu não respondo, pode me interromper, me avisa, fala que eu dou uma paradinha e a gente responde, tá? Eu fiz uma palestra bem básica, bem tranquila, né, sobre o Anisakis, porque o público realmente seria diversificado, né, e realmente é. Eu acho isso muito bacana, essa interação entre os diferentes cursos. E eu vou falar algumas coisas básicas, né? O Anisakis, ele é um parasita de peixe, e o Brasil aqui, a gente começou, a gente tem, né, cada ano vem aumentando o consumo de comidas à base de peixe cru, então o ceviche, o sushi, o sashimi, e a minha filha de 11 anos ama comida japonesa, então eu falei, que legal, né? Aqui em casa a gente é fãzão dessa parte.
Quem gosta de comidas abaixo a base de peixe cru aqui? Quem que é fã aí dessa culinária? Eu acho que vai ser bem, tanto vai ser bom, ama. Ah, eu também, eu adoro. É ótimo, né? Então, isso vai ser bom porque a gente vai falar tanto para nós, que eu me incluo, que gostam da comida, quanto para o pessoal da área de saúde, que somos todos nós aqui, e que tenha a ver ali com a segurança alimentar das pessoas. Bom, então vou iniciar aqui, tá? Vou falar um pouquinho, iniciar a apresentação. Tentar acompanhar o chat aqui. Bom, então, eu já coloquei logo de cara, né, um prato bem bonito aí de, de, de comida japonesa. A gente vê que o principal envolvido, né, com o anisakis é principalmente peixes de carne branca e peixes marinhos, tá? Então, a origem do peixe é super importante. E como a gente faz essa ingestão de peixe cru, a gente pode ter alguns parasitas. Então, hoje a gente vai focar aí no anisakis, mas a gente teria outros, né? Como o Difilobótrio, a gente tem outros agentes que também poderiam ser veiculados por esse tipo de alimento. Então, aqui na imagem, vocês conseguem ver a setinha? Eu mexendo a seta aqui, dá para ver? Eu apontar? Sim. Tá. Então, aqui a gente tem, né, esse pequeno, essa larva pequenininha. Isso daqui é uma foto de uma endoscopia de um humano em que a larva está presente, né? E ela vem justamente da musculatura aí do peixe quando ele é consumido cru. Então, vamos conhecer um pouquinho mais sobre isso. O homem, como esses peixes de águas salgadas que a gente consome nessas comidas, principalmente comida asiática, são, na verdade, hospedeiros intermediários de um verme redondo, e que a gente vê em vários mamíferos marinhos. É como se fosse a lombriga desses mamíferos marinhos, em que nós estamos funcionando, tanto nós quanto os peixes de água salgada, nós funcionamos como os hospedeiros intermediários da fase matura desse agente, né? Então a gente não, a gente está ali só no meio do caminho desse ciclo. E é o consumo, né? A ingestão dessa carne contendo parasita, ela pode dar origem a uma zoonose que a gente chama de anisaquíase, justamente por nome do parasita, Anisakis simplex, né? Então, a doença parasitária causada por nematóides. Nematóides são vermes redondos, como aquela larvinha que eu coloquei no slide anterior, do gênero Anisakis, ou do complexo Anisakis, e a gente tem outros gêneros relacionados, como este pseudo Terra Nova, que também pode estar envolvido nesse processo. Eu só cito aqui o pseudo Terra Nova porque ele sempre vem muito casado com a ocorrência de Anisakis. Era um tipo de infecção que era muito rara no Brasil, praticamente não existia, mas com o aumento do consumo, né, de peixes crus, peixes marinhos crus, e lulas, né, cruas, ela vem aumentando a casuística com o passar dos anos. Então, a gente vai conhecer um pouquinho dos sintomas, quem é esse agente e como a gente poderia prevenir essa infecção.
Qual que é o grande problema? Quando a gente consome a carne do peixe, e não é um verme pequeno, a gente consegue visualizar ele a olho nu. Oi, fala, gente, alguma coisa? Quando a gente consome esse peixe com essa larva, a larva não é pequena, a gente consegue visualizar a olho nu, mas às vezes está no meio ali da musculatura do peixe e a gente não vê. Então, quando ela é consumida, alguns sites, como o CDC, né, nos Estados Unidos, algumas publicações, eles falam que em alguns indivíduos é possível sentir um formigamento na boca, né? E eles explicam que esse formigamento estaria relacionado com o movimento da larva ainda na cavidade bucal. Então, quando tiver essa sensação, eles até recomendam que coloque para fora, né? Pega ali um guardanapinho e cospe, que pode ser que seja um anisakis ali saindo da carne do peixe. Quando ele chega, quando a gente não percebe, né? A gente pode ainda sentir um formigamento na garganta, às vezes com uma tosse ele pode ser expelido, ou então ele vai e chega até o estômago. No estômago, ele vai se mexer e ele pode ali adentrar na parede, na mucosa, tá? Tanto do estômago quanto do intestino. Então, aqui eu falo, né, que ele se liga à parede do esôfago, estômago e intestino. E às vezes eles descrevem que ele pode, por refluxo, ir para a orofaringe, né? Que quando tosse, aí ele estaria ali, seria expelido. Mas o grande problema é o desconforto que ele pode trazer devido à presença nesses lugares. Existem casos, muitos casos que são assintomáticos, né? Eu vou falar um pouquinho mais disso, mas normalmente o que o humano tende a apresentar, tá? Então a infecção é adquirida pela ingestão do peixe de água salgada, cru ou mal cozido, né? Isso a gente já tinha falado. E o que o humano pode apresentar como sinal clínico? Então, ali, a gente pode observar uma dor abdominal, náuseas, vômitos, e a dor abdominal, ela é descrita como muito forte, né? Ela, assim, em alguns lugares, eles falam que pode ser confundida com peritonites, né? Em alguns indivíduos isso pode ser bem mais acentuado. Mais raramente o vômito com sangue seria a hematemese, e alguns indivíduos eles apresentam alergias cutâneas decorrentes da presença do parasita no sistema gástrico, né, gastrointestinal. Então, aqui nessa foto, a gente vê erupções cutâneas nesse indivíduo devido à presença desse parasita, né? Desse euminto, que é um ascarídeo, né? Um primo da lombriga humana. Então, esses são os principais sintomas que tendem a aparecer. E é interessante que se você tem um histórico da ingestão de peixe, né, peixe cru, e apresentar esses sinais clínicos, quando procurar um médico, é sempre interessante citar esse histórico, né, da ingestão de peixe, para que o médico também tenha mais informações para direcionar para um diagnóstico, né, em relação a esse tipo de parasitismo, ou pelo menos solicitar um diagnóstico diferencial. Vamos descartar, então, que seja uma infecção
por vermes alimentares. Bom, aqui eu achei muito interessante, é um trabalho, né, que ele é da parte de imagem, mas ele fez uma coletânea do que poderia acontecer, né, quando a gente tem uma infecção pelo Anisakis. Então, aqui seriam todas as possibilidades. Então, no caso, tá? A gente já citou que a presença do parasita em determinados indivíduos pode desencadear reações alérgicas, a gente mostrou até no slide anterior, e aí é uma condição individual. Em alguns casos, né, quando a gente tem a presença do verme, o indivíduo ele pode se manter assintomático, ou, como eu disse, né, mal-estar pelos vômitos, pela náusea, né, e posterior vômito, ele pode eliminar os vermes, né, juntamente com voltando esse alimento, né, juntamente com o vômito, ou então, isso seria uma forma não invasiva, ou ainda, na forma invasiva, ele causa uma reação mais importante dentro desses órgãos, né, estômago, intestino, vou citar alguns outros órgãos, ou esôfago, e ali a gente tem a formação até de alguns nódulos, né? Eu li a respeito de casos de gastrite, em que o parasita também estava presente, né? Durante um exame de endoscopia, eles visualizaram o parasita na mesma situação, e aí, nesses casos, né, a gente tem uma situação mais importante em que a remoção dessa larva ela pode acompanhar ali ou uma retirada por endoscopia, né, uma retirada mecânica, ou ainda uma retirada mais, eu diria, invasiva, né, em uma cirurgia um pouquinho mais invasiva. Então, ali, eles relatam que, normalmente, os casos invasivos, a mucosa gástrica é a que apresenta maior frequência da presença do parasita. Em segundo lugar, a gente teria a mucosa intestinal, causando, né, tanto uma quanto a outra, causando dor intensa, que realmente a pessoa ela sente uma dor que ela não consegue conviver, então eles falam até de o abdômen agudo, como eu falei anteriormente, semelhante a uma apendicite, a uma peritonite, o que causa uma grande preocupação, justamente né, uma apendicite é um caso emergencial, então isso pode confundir, e é muito frequente, né, em alguns casos, a gente ter ascite, que é o líquido, né, líquido dentro do peritônio, e que também vai causar ali um desconforto importante. É bem mais raro, muito raro, a gente ter a presença da larva no intestino grosso, né? Normalmente é na parte mais alta do sistema digestório do homem, mas ainda são relatados raros casos da presença do parasita na vesícula, no pâncreas, no pulmão. Esses são casos mais, eu diria, raros, tá? Então, a gente não vai ter com tanta frequência. A tendência é que esses sinais clínicos, né, na pessoa, apesar de intensos, o ideal é sim a gente fazer um tratamento, procurar um médico e tentar sanar o problema mesmo, porque às vezes a gente nem sabe se é a anisaquíase,
mas eles não tendem a perdurar, né? Normalmente, os sinais clínicos da anisaquíase desaparecem em algumas semanas, raramente vai persistir mais que isso, mas serão muitas semanas dolorosas, né? Daí, muitas pessoas procurarem um médico. A gente tem que considerar também que algumas pessoas que comem, né, o peixe cru, ela pode adquirir anisaquíase assintomática. Então, ela nunca vai saber. E é importante a gente salientar que o homem, uma vez que adquiriu o anisax, não existe o perigo dele passar para outro indivíduo, tá? Porque o homem ele é um hospedeiro intermediário, ele não é um hospedeiro definitivo. Então, a gente não tem como passar o anisax de um homem para outro. O homem vai adquirir pela ingestão de alimentos contaminados com a larva. Bom, vamos conhecer um pouquinho mais quem que é esse Anisakis simplex. Então, aqui no slide, né, eu coloquei, aqui é uma placa de Petri, eu escolhi essa foto porque ela tem uma reguinha aqui embaixo e a gente tem uma ideia do tamanho desse parasita. Ele não é muito grande, né, para o desconforto que ele causa. Então, ele é um verme redondo, né, porque é como se fosse uma caneta, né, ele é redondo no transversal, compridinho, e frequentemente encontrados, então, em animais marinhos de todo o mundo. Os hospedeiros definitivos que podem contaminar o ambiente com ovos de anisakis são as baleias, os golfinhos e as toinhas. As toinhas, então aqui a gente tem, né, as baleias, os golfinhos e as toinhas, que são muito semelhantes aos golfinhos, mas elas são bem menores que eles. Então, esse grupo aqui é justamente os que possuem a infecção pelo Anisakis adulto, e a fêmea do Anisakis, ela libera os ovos na luz intestinal desses animais, e os ovos do Anisakis vão chegar ao ambiente, que seria o mar, né, porque são né, ali pelas fezes, e ali eles vão contaminando o ambiente. Eu vou aproveitar e vou citar o pseudo-terra nova, tá? Porque eles aparecem muito casados, as informações sobre eles. Então, aqui a informação sobre o Anisakis, tá? Em relação aos seus hospedeiros definitivos, que são, né, quem estão dando origem a todo esse ciclo de infecção. O amiguinho do Anisakis é o pseudo-terra nova, tá? Ele é pequenininho, então também escolhi essa foto porque ela tinha aqui uma reguinha para a gente ter ideia. Tanto a foto do Anisakis como do pseudo-terra nova, eles estão relacionados com a larva do Anisakis, tá? A fase imatura presente no peixe, presente no homem. Aqui eu não trouxe a fase, o parasita adulto presente nos hospedeiros definitivos, porque o que nos interessa é justamente essa que a gente pode entrar em contato. Então, no caso do pseudo-terra nova, os hospedeiros também são mamíferos marinhos, né, como focas, leões marinhos, morsas e lobos marinhos também. Tá? Eles são, assim como a baleia, o golfinho no Anisakis, eles são os responsáveis por liberar ovos junto com as fezes, contendo ali contaminadas pelo parasita. Então, a partir desses hospedeiros que eu citei, vamos entender como
esta larva chegou na nossa mesa, né? Chegou no nosso prato e trouxe todo este probleminha. Então, aqui eu tenho, tá, os mamíferos marinhos, que são os hospedeiros definitivos do Anisakis, por exemplo. Eles possuem ali a fase adulta do parasita, que libera no intestino desses animais ovos. O homem nunca vai liberar ovos do parasita, porque nós não somos os hospedeiros definitivos. Como as fezes são lançadas ao mar, né? Então, esses ovos chegam no ambiente aquático. Dentro deles, a gente tem um amadurecimento, né? A formação das larvas, e essas larvas saem dos ovos e vão infectar crustáceos. Então, eles sempre passam ali por crustáceos. Ao se alimentar destes crustáceos, né, então ali, peixes de água salgada, lulas, acabam adquirindo o parasita. Quando um peixe ele é pescado, né, e o peixe ele acaba morrendo, este parasita ele vai sair ali, né, das vísceras das vísceras do peixe e vai migrar para a musculatura, que é a carne que a gente consome. Então, a gente vai ver que uma das orientações de prevenção da anisaquíase é que, ao pescar o peixe, ele deveria ser eviscerado, ou seja, as vísceras desse animal deveriam ser retiradas logo em seguida, para que esta larva não tivesse tempo hábil de migrar para a musculatura do peixe, que é a carne que a gente vai consumir. Então, desta forma, né, a hora que esse peixinho morre, ou ainda, né, no caso da lula, a hora que a gente come carne desses animais crua, ou mal, ou, né, não cozida ou não tratada, porque eu vou falar um pouquinho de congelamento, é que o homem adquire a infecção. Qual que é o diagnóstico da anisaquíase? Né? Normalmente, ele é feito por endoscopia alta. A endoscopia alta é a que vai investigar a parte anterior do sistema digestório. E aqui na foto, né, a setinha está mostrando uma larva de Anisakis presente na mucosa gástrica de um paciente. Tá? E aqui do lado ele tem uma úlcera, né? Então, ali, essa larvinha, nesse caso, ela foi retirada pelo próprio procedimento de endoscopia na hora, né? Para que auxiliasse no tratamento desse indivíduo. Em alguns países, existem testes sorológicos que são capazes de sinalizar a presença do parasita também em humanos. Como é que a gente vai prevenir? Como é que eu vou conseguir ali fazer com que eu continue comendo meu peixinho, né? Aquele peixinho cru, mas que eu possa evitar a infecção. Então, fora o cozimento, que aí não é mais peixe cru, que eu cito aqui, ó, a mais de 65 graus, que aí o peixe cozido não vai ter problema, aquele peixe que vai no forno, aquele peixe que a gente vai conseguir realmente cozinhar a carne, ou no vapor, que seja. Se ele atingir mais de 63 graus Celsius, eu já inativei essa larva e não vou ter nenhum problema em ingerir.
Mas, se eu ainda quero degustar o peixe cru, existe uma forma da gente fazer isso. O congelamento em freezer, mas o freezer ele tem que alcançar menos 20 graus Celsius, tá? Então, freezers que atingem, normalmente os freezers de casa, eles fazem isso, né? Mas é bom se assegurar. A gente poderia colocar esse peixe, né? Os filés desse peixe, a menos 20 durante 5 a 7 dias. E aí a gente consegue evitar que essa larva ela se mantenha viva. Uma outra forma seria o congelamento a menos 35 graus. Então, eu deixo a temperatura mais baixa ainda, né? Pelo menos até essa carne se tornar sólida. E aí, isso pode ser feito também dentro de uma cozinha, né? Dentro de restaurantes, de locais, né? Em que vendem comida para entregar em casa, uma forma de manter a sanidade desse alimento. E depois armazenar por mais de 15 horas dentro, né, ali dentro de um freezer, ou 24 horas, né, se a temperatura não for tão alta. Que seria uma forma de tratar essa carne. Uma outra... Ai, agora me fugiu o que eu ia falar, desculpa, gente. Eu estava falando aqui, eu lembrei de uma outra informação que me fugiu. Ui, desculpa. Tá? Então, são formas da gente ainda manter. Lembrei. Alimentos que são processados pela indústria, eles já recebem esses tratamentos. Então, aí eu não preciso me preocupar. Tá? Então, quando a gente compra, por exemplo, lá na Swift, nesses locais onde tem os peixes processados que vêm embalados, a própria indústria já faz um tratamento para evitar que esses peixes venham contaminados. Aqui seria mais peixes que a gente compra fresco, né, como nos mercadões, ou ainda em algumas peixarias, seria uma ação importante para que a gente não tivesse o risco de adquirir. Alguns pratos, eles são à base de vinagre e a gente come com peixe cru. O vinagre, ele não consegue eliminar esse agente, tá? Então, ainda o congelamento seria importante. Outra informação que deve ser levada em conta, tá? A salga, a defumação, elas não vão eliminar essas larvas, porque esse tipo de ação ele deve conseguir eliminar completamente a larva. Então, se ela estiver protegida dessa ação, né, se eu tiver uma espessura muito grande ali de carne, ela acaba não tendo efeito sobre a larva. No finalzinho, eu vou passar um filminho e ele vai falar um pouquinho mais sobre isso. Então, na dúvida sobre a qualidade do alimento a ser consumido, é melhor evitar a ingestão. Então, se a gente for comer em algum local, né, esse tipo de alimento, ele deve ser um alimento, deve ser um local idôneo, né, que a gente sabe, né, e isso a gente tem algumas redes que não se comprometeriam a vender um alimento com problemas. Tá? Então, locais pequenos, que às vezes a gente não tem muita certeza de como seria a qualidade desse alimento, né? Na dúvida, não comer esses alimentos crus. Gente, até agora, alguma pergunta? Falei muito rápido, fiquei preocupada com o tempo. Cris, está falando super bem explicado, tá maravilha. Eu estou com uma dúvida assim, quando a gente ingere o peixe com a larva, quanto tempo ele fica na gente? Ou só se ele for retirado para a gente ter a cura?
Então, quando se tem a dor abdominal, né, como eu falei anteriormente, os sinais clínicos eles não vão muito, não ficam por muito tempo. E a gente sendo um hospedeiro intermediário, essa larva também não vai ficar por anos dentro da gente. O problema de tirar a retirada ali desse parasita de dentro das mucosas gástricas, intestinais, é por conta da dor, entendeu? A pessoa ela tem uma dor tão forte que ela precisa desse procedimento. Nos casos assintomáticos, ele vai ficar ali por um tempo e depois, né, ele tem um tempo limite de sobrevivência, e aí depois a tendência é que a gente tenha uma recuperação. Acho que é isso? Respondi a tua pergunta? Sim, respondeu. Eu gosto muito de passar filminhos, só que o melhor filme que eu achei, gente, é um filme espanhol, tá? É uma animação espanhola, ela é da parte de sanidade, né, ali desse país, e ele está em espanhol. Ele não tem áudio, tá? O áudio fica só tocando uma musiquinha e ele vai aparecendo esses dizeres. Então, eu tenho uma sugestão aqui. Eu posso deixar, como vocês não vão ver a musiquinha mesmo, não vão conseguir ouvir, que eu aqui não conseguia achar aonde a musiquinha poderia aparecer. Eu sei que tem um jeito da gente colocar, mas agora eu não lembro. Se vocês quiserem, a hora que aparecer, que nem aqui na tela, né? A hora que aparecer a informação, eu posso dar uma pausada. Pessoal que está assistindo, dá uma lida no que está na tela e vê se dá para entender o que está escrito. Porque é espanhol, é parecido, mas não é igual, né? Então, às vezes causa dúvida mesmo. Eu posso ir parando e falando, tá? O que ele está destacando ali a cada passo. Só tenho medo de ficar meio chato, ficar parando e... O que você acha, Luísa? É melhor deixar passar o filminho ou eu ir parando e falando? Na minha opinião, sim. Ir parando? Não, vai passando, Deixa direto. deixa direto. Tá, Na aí minha no opinião. final, então, se vocês tiverem dúvida, aí eu volto no lugar e aí eu explico um pouquinho, tá? Ele vai passar uma hora da geladeira, 3 estrelas, 5 estrelas, 3 estrelas, mas isso é uma coisa do país. Então, não, né? Vocês só ignorem essa parte, tá bom? Vamos lá. Deixa eu só ver se eu consigo melhorar.
perdão, perdão. Ixi, o que aconteceu? Oye, ya que estábamos hablando del pescado, pescado plano, no plano. Eu não sei o que aconteceu. Gente, vocês estão aí ainda? Eu não sei o que aconteceu. Nós estamos. Muito legal o filminho, Cris. Depois Muito bom. eu coloco para vocês a página, né? Ó, tá aqui a página, depois para quem quiser assistir. Eu achei que ele deu um fechamento bom, porque ele já fala qual é o tipo de alimento, né, em relação a esses peixes, frutos do mar, que devem ser congelados, quais não devem. Então, ele dá uma orientação muito boa. Fica aí o filminho para vocês, porque eu acho que ele cobre bastante aí, ele dá um fechamento bom para a palestrinha. Fico aí à vontade para dúvidas que vocês tenham, e eu agradeço aí todo mundo, né, que esteve aí presente durante esse período aí, à vontade, o que vocês tiverem alguma pergunta. Queria só avisar para o pessoal que a lista de presença já está no chat. Uma dúvida: quais são os peixes que podem ter essa larva? Então, eles falam principalmente peixes, eles destacam peixes de água salgada, em especial os peixes brancos, né? Eles sempre destacam esse conjunto. A gente falar em nome de peixe, acho que às vezes fica complicado, porque quando a gente vai lá na hora de comprar, a gente não lembra, né, quem é quem. Então, fica essa dica. Peixes de água salgada, principalmente os que têm a carne branca. E crustáceos também, ostra, mexilhão. Porque... Então, todos os bivalves, não. Esses não. Então, seriam crustáceos, né? Seriam todos que podem se alimentar de crustáceos, porque aí eles poderiam adquirir. E é isso que ele destaca. Então, todos que são bivalves, esses que ficam dentro das conchas, não. Esses ele até coloca no vídeo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar. Tem uma parte aqui que ele até fala que precisa congelar. Vou colocar aqui para vocês, ó, vou destacar. Ele fala, tá vendo? Ó, vou deixar. Vocês conseguem ver aqui o vídeo? Conseguem ver o vídeo? Sim. Então, tá vendo? Olha, ostras, mexilhão, tá? Então, esse tipo não tem problema, ó, não é necessário congelar, porque para que eles adquirissem o parasita, eles deveriam ali se alimentar de crustáceos ou alguma coisa do tipo, tá? Então, pescados de águas continentais, né? De rio, de lago, de pântano, que não são água salgada, né? Animais de água doce, eles não têm esse problema, porque o hospedeiro que está contaminando a carne, ele está em água salgada, que são as baleias, que são os golfinhos, né? E aqui ele deixa claro quais seriam, deixa eu só trazer aqui, né? Quais seriam os que precisam congelar, né? Que vem de acordo com a sua pergunta. Então, pescados crus, tá? Mas aí a gente sempre fala de mar, e alguns alimentos, né, que estão relacionados
culinária de peixe cru. Então, aqui, por exemplo, eles falam do ceviche. Ceviche, normalmente, a gente usa peixe de carne branca, né? E aí ele deixa claro quais seriam os que estão, né? O que seria a gente ter um maior cuidado. Acho que ali eu posso resumir a tua pergunta. Então, esses bivalves não entram. E seria Tem uma... justamente... Fala. Pode concluir, Cris. Não, era isso, né? Que era isso que você me perguntou, né? Sobre o ostra, Sim. essa parte. Esses aqui não precisam, ele não considera. Nem os enlatados, também não precisaria. Pro, tem uma pergunta. Tá, pode falar. Saiu há um tempo atrás que tinha uma galera comendo carne de baleia na praia, que uma baleia encalhou e a galera ribeirinha lá estava comendo carne de baleia. Eles poderiam se infectar com esse parasita comendo a carne da baleia ou não? Eu precisaria só verificar, né? Porque tem alguns ascarídeos que eles ficam na pele, né? Ele passa como L3. A gente vê isso, por exemplo, no cão e no gato, tá? Em outros animais, não. Essa informação eu tentei buscar, mas eu não achei. Eu não achei se aparecia. A princípio, não. Eles não falam nada. Mas, para isso, esse parasita teria que ter uma migração que a gente chama somática, né, que a gente vê nos priminhos ali de cães e gatos, da toxocara. Mas eu não achei nada a esse respeito. Então, eu não posso afirmar, mas eu procurei, mas não achei nada sobre isso. Obrigada, Pro. Esses parasitas, peraí, teve algum aqui, tem algum malefício para esses peixes? Eu acho que foi o Vinícius, Leandro, deixa eu só ver aqui, tá? Olha, os ascarídeos, normalmente, eles são mais preocupantes para animais jovens, né? Porque a gente tem um maior parasitismo. É como, eu vou fazer um paralelo com um cão e gato que tem toxocara. Ele é primo daquele parasita, quando a gente tem um cão jovem e ele defeca e sai um monte de parasita grande. Vocês já viram isso? Os parasitas, o pessoal fala que parece Eu já. macarrão, né? Ele é primo desse parasita. Então, seria justamente, né, esses vermes presentes nesses mamíferos marinhos. Para animais jovens, ele teria um problema maior, mas para isso eu teria que ter uma infestação muito alta. Tá? E aí, na natureza, a tendência é que isso não aconteça. Para animais adultos, normalmente, eles não dão problema. Tá? Agora, deixa eu ver o que o Leandro pergunta. Esses parasitas conseguem penetrar em órgãos vitais, trazendo muito mais problemas do que os citados? Raramente, raramente. Tanto que ele fala lá na vesícula, no pâncreas, no pulmão, tá? E aí, o problema que ele já traz, estando no estômago, pela dor abdominal que alguns indivíduos sentem, já é muito grave. Mas ele poderia migrar, né? E é muito raro, eles mesmos descrevem, esses outros órgãos, tá? Muito obrigada, Vinícius. O que mais, gente? Bacana, bacana. Não, até para mim foi ótimo, porque eu tinha falado de anisakis há muitos anos atrás. E aí,
eu relembrei muita coisa, né? Eu falei assim, a ignorância é uma bênção, né? Antes, quando eu tinha esquecido tanto desses parasitas, não, o suco gástrico não consegue eliminar, não consegue. Felizmente, não. Tanto que eles permanecem na mucosa do estômago. A ignorância é uma benção. Agora, quando eu for comer japonês, gente, eu vou ficar mais neurótica. Mas isso dura só alguns meses, depois eu esqueço de novo. Uma pergunta, Cris, quando você vai fatiar para comer o japonês, talvez fatie o parasita também, né? Sim, e uma das formas, né, que eles falam que não é a eficaz, se a gente for ver para a prevenção, não é eficaz, mas que quando fatiar esses peixes, fatiar no local iluminado para que a gente consiga ver. Né? Como eu mostrei lá na lâmina, ele é visível ao olho nu. Ele tem ele tem cerca ali de 2 centímetros, né? Ou um pouquinho mais, dependendo de onde a gente pegar. Mas a gente consegue ver. Tanto que eu descrevi, né? Algumas pessoas ingerem e sentem um formigamento na boca, que é o movimento da larva. Então, daria para ver, sim. É que não é sempre que a gente consegue, mas é muito mais eficaz o congelamento e o cozimento. E, no caso, a mastigação, né, Cris? Mas às vezes a gente tem vários parasitas que eles entram pela boca e a gente não nota. Né? Então, isso pode acontecer mesmo. Mas, de fato, o aumento do consumo, né, dessa culinária aí é o que vem fazendo com que aumente o número de casos. O professor está disponível para as perguntas. Olha, Pro, eu sou suspeita para falar, né? Porque eu tive aula com você ontem. Eu sou do vespertino, né? Eu sou da parte da tarde lá da EMB. Ah, Aí a gente teve aula com você ontem e eu sou suspeita de falar que eu acho sua aula incrível. Eu gosto muito. legal, A Carol. palestra foi ótima. Então, é um tema simples, né? Um tema gostoso de falar. Então, eu agradeço. Espero que eu tenha ajudado aí, contribuído para o grupo de vocês. Vocês estão de parabéns, viu? Muito bacana. Bom, Então, agora, mesmo que não tenha nenhuma dúvida agora, Heloísa, eu estou à disposição também, né? Para os alunos da IMB, eu estou lá todos os dias. E para os alunos de fora, pessoal de Sergipe, deixa eu ver quem mais estava. Eu sei que tinha o pessoal do Nordeste, Ceará também, eu acho que eu vi, Ceará, Sergipe. Eu fico à disposição, qualquer dúvida que eles tenham, podem entrar em contato com vocês. Olha, Rio Grande do Norte, Minas Gerais, gente, que legal, que máximo a gente conseguir falar com todo mundo assim. Fico à disposição, vocês podem procurar o pessoal do Veterinando, qualquer coisa, tá, gente? Se não surgir agora, manda aí mensagem para eles que eles sempre me encontram aí, estou à disposição. Muito obrigada. bom, agradecemos muito a você, Cris, pela sua presteza, pela sua simpatia e pela sua eficiência ao falar, ministrar as palestras, assim como as aulas, né? A gente adora você. Então, é muito clara no que você fala. Então, eu gostaria muito de agradecer por você disponibilizar seu tempo para preparar essa palestra para a gente, para ficar aqui conosco, ser tão assim calma e aberta às perguntas. Obrigada eu. Então, gente, muito obrigada pela presença de todos, obrigada novamente a Cris, e eu vou encerrar a palestra, tá bom?